Olá, meu nome é Gabriele e eu e minha colega Amanda Ribeiro, da turma Tana Cross, vamos fazer duas aulas para vocês a respeito da ortografia oficial. Aulas parte 1 e parte 2. A ortografia oficial de uma língua diz respeito às regras que determinam a forma correta de escrita das palavras, assim como sinais de pontuação e acentuação. Então, agora, a seguir, a gente começa com a aula parte 1. Bom, hoje eu vou começar explicando para vocês um pouquinho das palavras homônimas e parônimas. Bom, dentro das palavras homônimas, nós temos três classificações: os homônimos homógrafos, homônimos perfeitos e os homônimos homófonos. É um pouquinho confuso, mas vai ficar claro. Bom, a primeira classificação são os homônimos homógrafos. O que são os homônimos homógrafos? Eles são palavras iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia e também têm significado diferente. Vou dar um exemplo. O almoço foi servido. Eu almoço todos os dias. Ou seja, a escrita delas é igualzinha, mas são diferentes na pronúncia e possuem significados diferentes. A próxima classificação são os homônimos homófonos. Os homônimos homófonos são as palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na escrita e têm significado também diferente. Vou dar um exemplo. A taxa que estava usando no mural caiu no chão. Taxa escrita com CH. A taxa do banco está alta. Taxa do banco com X. E a última classificação são os homônimos perfeitos. São palavras iguais na pronúncia, iguais na escrita simultaneamente, mas que possuem significados diferentes. Também vou dar um exemplo. O caminho a ser percorrido será longo. Eu caminho todos os dias. Bom, essa é a primeira parte, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários do vídeo. Bom, agora eu vou explicar sobre acentos. O primeiro acento é o que vocês podem ver na imagem, que é o acento agudo. Ele é usado em vogais para indicar que a sílaba em que ela se encontra é tônica, ou seja, é a que possui o som mais forte. O acento agudo faz com que as palavras sejam pronunciadas de forma aberta. Por exemplo, célebre, acarajé e filé. O próximo acento é o circunflexo. Ele pode ser usado apenas nas vogais A, E e O, indicando que elas devem ser pronunciadas de forma fechada. Exemplo: ângulo, ônus, ônibus e bônus. O tio, ele causa muita confusão e as pessoas acham que é um acento, mas na verdade é ele que dá o som anasalado às vogais A e O. Ou seja, ele não é um acento, ele é um sinal de nasalação. Nos vestibulares, cai muito sobre essa questão, porque a maioria das pessoas acham que o tchum é um acento e ele não é. Lembre-se sempre, ele é um sinal de nasalação. Exemplos: propõe, constituição, preposição e ação. O último acento que eu vou falar agora é do acento grave. Ele é usado para indicar a ocorrência de crase, assunto que será aprofundado em um tópico seguinte. Agora, a próxima matéria que eu vou explicar é uma matéria que causa uma parte, da ortografia oficial que causa muita confusão, que é o uso dos porquês. Bom, eu vou começar explicando o porquê junto e sem acento. Ele é usado principalmente em respostas e em explicações. Então, ele indica a causa ou a explicação de alguma coisa. O porquê junto e sem acento, ele pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa de que e dado que. Tem mais exemplos, mas esses são os principais. E aí eu vou dar exemplos com o porquê junto e sem acento. Exemplo 1. Choro porque machuquei o pé. Ela não foi à escola porque estava chovendo.
O carro dela foi guinchado porque quebrou na rua. E aí você pode substituir. Por exemplo, choro, pois machuquei o pé. Choro, visto que machuquei o pé. Então você consegue perceber. O porquê junto e sem acento é uma conjunção subordinativa causal ou explicativa. Ela une duas orações que dependem uma da outra para ter o seu sentido completo. Próximo tópico é quando usar o porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento, ele pode ser usado para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com um termo anterior da oração. Exemplos: o porquê separado e sem acento interrogativo. Ele possuindo, um caráter interrogativo, o porquê é usado para iniciar uma pergunta. Então, ele pode ser substituído por que motivo, por qual motivo, por que razão, por qual razão. Agora eu vou dar exemplos do porquê separado sem acento interrogativo. Por que você não foi dormir? Por que não posso sair com os meus amigos? Agora, substituição do porquê interrogativo. Por qual motivo você não foi dormir? Por qual razão você não foi dormir? Por qual motivo não posso sair com os meus amigos? E por qual razão não posso sair com os meus amigos? Então, você percebe que quando você substitui o porquê separado e sem acento por essas expressões, por qual motivo, por qual razão, por que razão, você consegue deixar bem claro na sua mente qual porquê usar. Então, com esse uso, o porquê separado e sem acento é formado pela preposição por seguida do pronome interrogativo que. Agora, o porquê separado e sem acento relativo. Ele estabelece uma relação com um termo antecedente, porque é usado como elo de ligação entre duas orações. Então, ele também pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual e por quais. Exemplos com o porquê relativo. Não achei o caminho por que passei. As razões por que fui embora são pessoais. Então, agora, substituindo do porquê relativo. Não achei o caminho pelo qual passei. Não achei o caminho por qual passei. As razões pelas quais fui embora são pessoais e as razões por quais fui embora são pessoais. Então, com este uso, o porquê separado e sem acento é formado pela preposição por, seguida do pronome relativo que. Próximo tópico é quando usar o porquê separado e com acento. O uso do porquê separado e com acento é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguido de pontos de interrogação ou de um ponto final. Esse porquê pode ser substituído por qual motivo e por qual razão. Exemplos: você não comeu? Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Substituindo: você não comeu por qual motivo? Você não comeu por qual razão? O porquê é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo tônico que. Próximo tópico. Quando usar porquê junto e com acento, este tipo de porquê é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Aparece quase sempre junto de um artigo definido o ou os, ou indefinido um e uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou numeral. O porquê pode ser substituído por o motivo, a causa ou a razão. Exemplos: todos riam muito e ninguém dizia o porquê. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandada embora. Substituindo: todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber os motivos de ter mandado embora. De ter sido mandado embora. E por último, gostaria de saber as causas de ter sido mandado embora. Então você consegue perceber que você consegue substituir muito bem esse porquê.
Ele é um substantivo masculino, então ele pode sofrer flexão em número. O porquê ou os porquês. Essa é a parte do uso dos porquês. Espero que vocês tenham entendido. É uma parte bem complexa também, eu acho. Complexa porque é um pouquinho difícil de você gravar, demanda muito treino. Então, estudem mais de uma vez essa videoaula e espero que vocês gostem. Agora, eu vou falar sobre uma questão que também é muito recorrente e faz muita confusão na cabeça da maioria dos alunos. O mal com L versus o mal com U. A palavra mal com L é o oposto de bem, enquanto a palavra mal com U é o oposto de bom. Então, basta você fazer a substituição para perceber se o uso é correto ou não. É muito importante lembrar que quando estiver acompanhado de artigo ou pronome, mal com L será um substantivo. Vejam nos exemplos a seguir. Sofro desse mal desde os 10 anos de idade. Porém, quando modificar um verbo ou adjetivo, mal será um advérbio. Exemplo: chegou em casa e mal olhou para o marido. Na direção contrária, a palavra mal com U sempre é usada como um adjetivo. Exemplo: os maus exemplos não devem ser seguidos. Então, basicamente, você deve sempre lembrar: mal com L é o oposto de bem e mal com U é o oposto de bom. Quando você faz essa associação, fica muito mais fácil para você se lembrar. E atente-se bastante a essa questão, porque as pessoas sempre confundem na redação e nos exercícios, então é bastante importante estudar e ter certeza que você entendeu. Oi pessoal, aqui é a Amanda da segunda série do Colégio Embraer e hoje eu vou dar continuidade à nossa aula de ortografia oficial. Primeiramente, a gente vai falar do uso da crase. A crase nada mais é do que a junção entre a preposição a e o artigo definido feminino a. Dessa forma, a junção dos dois será indicada por uma letra A juntamente ao acento grave. Vejamos as situações em que ocorre o uso da crase. Antes de substantivos femininos, como fui à escola e fomos à praça. Por que isso ocorre? Vejamos, no primeiro exemplo, fui à escola. É a mesma coisa de estarmos falando fui à escola. Logo, como ocorre essa junção entre a preposição e o artigo, temos a crase. Quando acompanham verbos que indicam destino, como ir, voltar e vir, como nas frases vou à padaria ou fomos à praia. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, como em saímos à noite ou à medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Alguns exemplos de locuções que sempre serão acompanhadas de crase são à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a e à moda de. Antes dos pronomes demonstrativos aquilo, aquela e aquele, como em no verão voltamos àquela praia ou refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Vejamos, no primeiro exemplo, nós temos a oração voltamos àquela praia. É a mesma coisa que a gente dizer voltamos àquela praia. Logo, como é essa fusão entre a preposição e o artigo, temos crase. Antes da locução à moda de, quando ela estiver subentendida, como veste roupas a Luís XV, é como se nós estivéssemos falando veste roupas à moda de Luís XV. E também no exemplo, dribla a moda de Pelé. Também há uso da crase na indicação das horas, como em termino meu trabalho às 5 da tarde, ou saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhadas de preposições, como para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase, como por exemplo em ficamos na reunião desde as 12 horas, ou chegamos após as 18 horas, ou o congresso está marcado para as 15 horas. Agora, vamos ver as situações em que não ocorre o uso da crase. Primeiramente, em palavras repetidas como dia a dia, frente a frente, cara a cara e gota a gota. Antes de palavras masculinas, como Jorge tem um carro a álcool ou Samuel comprou um Jeep a diesel. Por que isso ocorre? Porque palavras masculinas simplesmente são acompanhadas pelo artigo O e não o artigo A. Logo, não há junção entre dois As, que seriam a preposição e o artigo. Também não há crase antes de verbos que não indiquem destino,
como estava disposto a salvar a menina ou passava o dia a cantar. Também não há crase antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, como nas frases falamos a ela sobre o ocorrido ou ofereceram a mim as entradas para o cinema. Lembrando que os pronomes de caso reto são eu, tu, ele, nós, vós e eles, e os pronomes do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o ou lhe. Também não há crase antes dos pronomes demonstrativos isso, esse, este, essa ou essa, como nos exemplos era a isso que nos referíamos, ou quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Vejamos agora as situações em que o uso da crase é facultativo. Primeiramente, depois da preposição até, como no exemplo fui até a praça, antes de nomes próprios femininos, como em entregue isso a Ana, e antes de pronomes possessivos, como mandou presentes à minha família. Lembre-se sempre que não se usa crase na maior parte dos pronomes. Agora temos um caso bem específico, localidades. Somente se a localidade for acompanhada pelo artigo a, que teremos crase. E uma dica que eu dou para vocês é aquele macete. Se vim da, crase a. Se vim de, crase para quê? Como exemplos, eu trouxe vim da Bahia, ou seja, teremos crase. Vou à Bahia, pelo fato de que Bahia é acompanhada pelo artigo feminino a. Já em vim de Roma, teremos vou a Roma sem a presença da crase, visto que Roma não é acompanhado por um artigo feminino. Agora eu vou falar para vocês sobre aquelas letras que têm uma sonoridade muito parecida e a gente sempre fica na dúvida sobre qual usar. Comecemos então com o uso do X e do CH. O X é utilizado nas seguintes situações. Geralmente depois de ditongos, como em caixa, deixa e peixe, depois da sílaba me, como mexer, mexido ou mexicano, em palavras com origem indígena ou africana, como xará, chavante ou xingar, depois da sílaba inicial em, como enxofre, enxada e enxame, e temos duas exceções. Primeiramente, a palavra mecha, que significa porção de cabelo, é escrita com CH, e o verbo encher e seus derivados, como enchente, encharcar e enchido, também são escritos com CH. Aqui eu trouxe uma tabela do site Toda a Matéria, que apresenta palavras escritas com X e palavras escritas com CH. Lembrando que as palavras escritas com CH são todas aquelas que não se encaixam nos critérios de palavras que são escritas com X. Vejamos agora sobre o uso do S e do Z. O S é utilizado nas seguintes situações. Primeiramente, nos adjetivos terminados pelos fixos oso ou osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância, como as palavras bondoso, feiosa ou oleoso. Também nos fixos es, esa ou isa, que significam origem, título ou profissão, como marquês, francesa e poetisa. Também depois de tongos, como coisa, maisena e lousa. E na conjugação dos verbos por e querer, como pôs, quis e quiseram. O Z, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações. Nos fixos es e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos, como magro, que gera magreza, belo, que gera beleza, e grande, que gera grandeza. No sufixo isar, que forma o verbo como atualizar, batizar e hospitalizar. Aqui eu trouxe novamente uma tabela com as diferenças entre as palavras escritas com S e com Z. Vamos agora para o uso de G e de J. O G é utilizado nas seguintes situações. Nas palavras que terminem em ágio, égio, ígio, ógio ou úgio, como as palavras presságio, régio, litígio, relógio e refúgio. Também nos substantivos que terminam em gen, como alavancagem, vagem e viagem. O J, por sua vez, é utilizado nas seguintes situações. Em palavras com origem indígena, como pajé, jerimum e canjica, e palavras com origem africana, como jabá, jiló e jagum. Vejamos agora o uso do C, cedilha, S e SS. Primeiramente, o C tem valor de S com as vogais E e I, como nas palavras ocioso e acetato. Antes de A, O ou U, utiliza-se o cedilha, como em açúcar e aço. Depois de consoante, utiliza-se S, como na palavra concurso, e entre vogais, o correto é usar SS, como na palavra pessoa. O S é utilizado em palavras que derivam de verbos terminados em correr, pedir e ergir, como compulsório, discurso e imersão. Os verbos terminados em dar, der, dir, ter, tir e mir recebem o S quando perdem as letras D, T e M em suas derivações, como redimir, que gera remissão, remisso e remisso, expandir, que gera expansão e expansível, e iludir, que gera ilusão e ilusório.
Já os verbos não terminados nos sufixos anteriores recebem cedilha quando mudam o radical, como em exceção e proteção. Verbos que mantêm o radical recebem cedilha em suas derivações, como fundir, que gera fundição, e reter, que gera retenção. Utiliza-se C ou cedilha após o ditongo quando houver som de S, como em traição e coice. Utiliza-se C ou cedilha nos fixos assa, aço, ação, sar, esser, issa, isso, insa, ussa e usso, como esperar, que gera esperança, dente, que gera dentuço, rico, que gera ricaço, e merece, que gera merecer. Em palavras de origem árabe, também usamos C ou cedilha, como em açude, alface, alvoroço, celeste, cetim, açoite, açafrão. Algumas dessas exceções são arsenal, safra, salada e carmesim. Também terão C ou cedilha palavras de origem tupi, como camaçari, açaí, cacique, piçava, paçoca e cupuaçu. E também palavras de origem africana, como caçula, cachaça, miçanga e lambança. Agora, falando um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico, ele está em vigor desde 2009, porém foi somente em 2016 que o uso das novas regras se tornou obrigatório. E a gente vai conferir agora quais foram as principais alterações. Primeiramente, mudança no alfabeto. Sim, somente em 2009 foram acrescentadas as letras K, W e Y ao nosso alfabeto, tornando um alfabeto de 26 letras. Na prática, porém, essas letras são usadas em nomes próprios e nas abreviaturas de símbolos internacionais, tais como quilômetro e quilograma. O uso da trema. Uma das principais mudanças do novo acordo ortográfico foi a queda do uso da trema. Agora, seu uso ocorre somente em nomes próprios estrangeiros e derivados, é exemplo de Miller. Em relação à acentuação, o que foi que mudou? Fim da acentuação dos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas, ou seja, aquelas que possuem um acento tônico na penúltima sílaba, como por exemplo em joia, ideia e assembleia. Mesmo que essas palavras pareçam acentuadas quando a gente pensa nelas, elas não têm mais acento. Fim da acentuação para os ditongos o e e nas palavras paroxítonas, como por exemplo em vem, voo e enjoo. Também ocorreu a abolição do acento agudo nas vogais i e u quando elas aparecem depois de um ditongo, como por exemplo na palavra feiura. O acento diferencial foi abolido de diversas palavras, que agora devem ser analisadas dentro do contexto da oração, como por exemplo em para, pelo e pera. O acento diferencial foi mantido em alguns casos somente, como por exemplo em tem, usado para singular, e o tem, usado para plural, e também pode e pôde. Outra mudança significativa foi o hífen. As regras de hifenização sofreram diversas alterações por conta do novo acordo ortográfico, e a gente vai conferir os principais casos. Primeiro, não há uso de hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras R ou S, que neste caso serão duplicadas, como por exemplo, autorretrato. Anteriormente escreveríamos com hífen e hoje em dia nós simplesmente duplicamos o R, tornando uma palavra só. Vale lembrar que o hífen será mantido na ligação dos prefixos hiper, super e inter com elementos iniciados por R, como por exemplo interregional e superresistente. O hífen é usado quando o prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo elemento, como por exemplo em anti-inflamatório. A gente não pode juntar as mesmas vogais, tornando eles uma palavra só. Logo, a gente tem hífen. Ao contrário, não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da que começa com o segundo elemento. Como, por exemplo, em autoestima. Autoestima, a gente tem a ideia de que possui um hífen para ligar auto e estima, porém, não. Esse hífen também foi abolido e agora escrevemos de modo a formar uma palavra só. Ainda que o segundo elemento se inicie com vogal O, não se usa hífen em palavras prefixadas por co. Por exemplo, cooperar. Também não há uso de hífen em palavras compostas que, através do uso, formam uma unidade, como por exemplo, manda-chuva. A gente tem a ideia de que são escritos com hífen, mas não, são somente uma palavra. Agora eu trouxe uma pequena sequência de questões em que, além de praticar a ortografia oficial, vocês podem também saber um pouco mais sobre como a ortografia oficial aparece em questões no geral.
Questão 1. Na frase, o lugar onde se vende carne chama-se... A palavra que preenche a lacuna corretamente é, e a gente pode dizer que a alternativa correta é a letra E, açougue com cedilha, tendo em vista que essa letra é utilizada antes das vogais A, O ou U. Questão 2. Tendo em vista a ortografia oficial de língua portuguesa, assinale a alternativa em que o emprego do hífen está incorreto. E a gente pode determinar que o emprego do hífen está incorreto na alternativa D, autorretrato, visto que, segundo o novo acordo oficial, não há uso de hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as letras R ou S, que nesse caso serão duplicadas. Logo, nesse caso, o correto seria autorretrato, sem hífen e com R duplicado. Questão 3. O vocábulo abaixo que contraria as novas regras ortográficas é, e a gente pode dizer que a alternativa correta é a C, tendo em vista que, segundo os mesmos parâmetros da questão anterior, não ocorreria hífen na palavra correu e o R também seria duplicado. Questão 4. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto ao lado. Recorreu a irmã e a ela se apegou como a uma tábua de salvação. Bom, primeiramente, a regência verbal do verbo recorreu exige a preposição a, tal como a palavra irmã exige o artigo feminino a. Logo, na primeira lacuna, temos a formação de crase. Na segunda lacuna, porém, o uso de crase não ocorre, visto que a crase não antecede pronomes pessoais. E nesse caso, nós temos o pronome pessoal ela. Já na terceira lacuna, também não ocorre crase, tendo em vista que o substantivo tábua já está acompanhado pelo artigo indefinido uma. Logo, a alternativa correta seria a letra E. Questão 5. Assinale a frase em que o uso de porquê está errado. E a gente pode dizer que a alternativa correta é a letra C, tendo em vista que o porquê, no final de uma pergunta, seria escrito separado e com acento, visto que possui o mesmo sentido de por qual razão e por qual motivo. Bom, pessoal, essas foram as questões. E aqui eu deixei 2 sites com ótimos exercícios de ortografia oficial para vocês praticarem. Além disso, eu também deixei os links dos sites nos quais eu me baseei para fazer essa aula. E foi isso, espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, agora a gente trouxe uma dica essencial para que vocês pratiquem a ortografia oficial. E é o famoso hábito da leitura, que além de te agregar um vocabulário imenso e te acostumar com a ortografia das palavras, pode te inserir em um universo de diferentes histórias, culturas e épocas. Então, ninguém aprende de modo a decorar as inúmeras regras da ortografia, mas sim lendo. Então procurem ler sempre que vocês puderem.